sou a Tatiane Gonçalves, sou embaixadora da rede e fundadora da Full Brasil, uma agência de marketing digital. Estou muito feliz que você está aqui agora assistindo essa palestra. Nessa palestra, a gente vai falar um pouquinho sobre quais são os principais passos que você tem que fazer para construir a sua presença digital. Então, eu vou começar aqui falando um pouco sobre quem eu sou, o que eu faço, e vou passar pelos próximos passos, que é te ensinar a fazer a sua presença digital. E nesse espaço a gente vai falar um pouquinho sobre o Canvas, sobre concorrência, sobre como construir a sua persona, a importância de site e redes sociais, vamos falar sobre inbound marketing e como começar. E aí esse passo a passo que eu combinei com você no comecinho. Então, quem eu sou? Eu sou uma pessoa inquieta por natureza, eu amo viajar, eu tenho vontade de aprender sempre, adoro desafios. Sou uma geminiana e eu amo aprender. Hoje eu trabalho em 3 vertentes. Eu tenho a Full Brasil, que é uma agência de marketing digital. Eu tenho um outro projeto que eu faço palestras e mentorias, além de ser voluntária na Rede Mulher Empreendedora. E a gente vai entrar um pouquinho sobre algo que é muito importante. Quando a gente fala em construir uma presença digital, a gente acha que é só, vou criar minha rede social, eu vou criar o meu perfil no Facebook, meu perfil no Instagram, vou criar um site, mas antes disso, a gente tem um passo muito importante, que tem a ver não só com o marketing, ele tem a ver com a sua empresa. Quando a gente fala em estratégias de marketing, a gente sempre imagina que o marketing está ali na ponta para vender algo, mas não. O marketing ele vai envelopar toda uma estratégia, todo um planejamento, toda a sua forma de comunicar com o seu público-alvo, com o seu mercado-alvo, e tudo isso envelopado vira uma caixinha que você vai trabalhar no marketing ali para atrair as pessoas que você quer vender. E o Canvas, ele é interessante porque quando a gente começa a fazer o nosso negócio e olhar o Canvas, a gente começa a determinar muito melhor quais são os nossos produtos e serviços, né? Então, o que eu vendo, né? Quais são os serviços que eu vendo e para quem eu vendo aqueles serviços? Então, eu gosto muito de dar exemplos. Eu, por exemplo, estou vendendo um serviço de lavagem de roupa, né? Eu tenho uma lavanderia e eu vendo essa lavagem de roupa. Então, para quem que eu vou vender isso? Eu vendo para pessoas que estão muito ocupadas, pessoas que não gostam de lavar roupa, eu vendo para solteiros. E aí, dentro da minha lavanderia, eu aumento alguns produtos e serviços. Eu quero melhorar minha receita e eu resolvo colocar, por exemplo, uma costureira, conserto e reforma de roupa. Então, para quem que eu vou vender isso? Para reforma de roupa, eu posso vender para todo mundo. Eu vendo para pessoas que compraram roupas e precisam reformar. Então, veja que com esse simples exemplo de eu ter uma lavanderia, eu consigo trabalhar com 2 públicos-alvos diferentes, até 3 públicos-alvos, dependendo do meu serviço. Então, o legal do Canvas é isso, é a gente olhar um pouco para dentro da nossa casa e determinar quais são os produtos e serviços que eu vendo. Dentre os produtos e serviços que eu vendo, o produto A, eu vendo para quais tipos de pessoas? O produto B, eu vendo para quais outras pessoas? E além disso, o Canvas vai te permitir entender melhor o que você faz pelo seu consumidor. Então, quando a gente olha o nosso Canvas, a gente tem que pensar muito no alívio de dores que a gente faz para os nossos clientes, assim como quais são os criadores de ganhos, quais são os ganhos que os nossos clientes têm. Então, vou trazer um exemplo aqui. Digamos que eu tenha uma academia de ginástica. Então, o que eu vou pensar? Bom, as pessoas que vão frequentar a minha academia, elas podem ser, por exemplo, pessoas que querem emagrecer, querem perder peso. A gente pode ter pessoas que queiram simplesmente mais qualidade de vida, então ela quer melhorar a qualidade de vida e ela entende que o exercício físico é importante. E a gente pode ter aquela classe de pessoas que são os marombeiros, que são o pessoal do CrossFit, que quer ficar com o corpo, que quer exigir mais do corpo e até virar um fisiculturista depois. Então, quando a gente olha para os nossos públicos-alvos, quais são as dores que a pessoa que está acima do peso tem? Então, ela pode, por exemplo, colocar uma roupa e não se sentir confortável. Ela pode colocar uma roupa e achar que não ficou bom porque ela está com
um pouco acima do peso, se ela é uma pessoa que está buscando saúde, ela pode ter ido a um médico e ele falou que o colesterol dela estava alto, que ele passou algumas exercícios para ela fazer, enfim, entender como que o nosso produto e serviço, ele alivia a dor do nosso cliente, como ele resolve os problemas do nosso cliente. Além disso, quais são os ganhos que ele tem? Então, quando a gente olha para o nosso Canvas, a gente começa a fazer, começa a criar, a gente tem insights para entender melhor o que a gente vende e para quem a gente vende, né? E com isso, a gente fica mais alinhado e consegue se comunicar melhor com o nosso cliente. Vou trazer exemplos ainda. Continuando na ideia de que eu tenho uma academia. Então, se eu quero falar para aquela pessoa que está um pouquinho acima do peso, que ela quer emagrecer, como é que eu vou me conectar com ela na comunicação? Como que eu vou criar um conteúdo para ela lá na minha rede social, lá no meu Instagram, atraindo essa pessoa? Então, mais um exemplo. Para essa pessoa que está acima do peso, eu vou falar para ela: olá, você que está acima do peso, precisa conhecer minha academia. A gente tem uma série de exercícios, a gente tem acompanhamento psicológico, a gente tem acompanhamento nutricional, a gente tem professores treinados de ponta que vão te ajudar a fazer uma série de exercícios aeróbicos para que você emagreça. Então, eu me conectei com ela, porque eu estou entendendo qual que é a dor dela de colocar uma roupa e não se sentir confortável, e eu estou trazendo todas as soluções que a minha academia pode construir para ela, para ajudá-la na perda de peso. Se essa pessoa está doente, então, com aquele público-alvo, como é que eu vou falar? Como é que vai ser minha comunicação? Como que eu vou fazer um post lá no Instagram, no Facebook, no TikTok? Eu vou falar com ela de outra forma. Olá, você que está buscando qualidade de vida, você que está precisando incluir os exercícios físicos dentro da sua rotina, porque você precisa melhorar a sua saúde, aqui a gente tem professores treinados que vão entender o que você precisa, o que você precisa melhorar na sua qualidade de vida e como incluir os seus exercícios, olhando para você e trazendo os exercícios adequados para a sua idade, para a sua faixa etária, para o seu estilo de vida, para que você consiga incluir na sua rotina. Veja que quando eu estou falando dessa forma, eu estou me conectando exatamente com aquela pessoa que está querendo melhorar a sua qualidade de vida e incluir o exercício físico. E para o marombeiro, para aquele pessoal do CrossFit, para aquelas pessoas que estão super preocupadas em ganhar massa, em deixar o abdômen trincado, eu vou falar de outra forma. Eu vou falar que ele vai ter: olá, você que está querendo trincar a sua barriga, venha para a nossa academia. A gente tem um time de fisiculturista, de esportistas, personal trainer treinado e uma galera do CrossFit super apta para te ajudar a ficar com aquele abdômen que você merece. Então, veja que eu estou conversando sobre o mesmo produto, o mesmo serviço. Eu tenho uma academia e só que ela tem que conversar com cada público-alvo. E para a gente conversar com cada público-alvo, a gente precisa conhecer o nosso público-alvo, a gente precisa conhecer o nosso cliente, porque aí a gente começa a conversar com ele na linguagem que ele quer ser ouvido e que ele quer conversar. E assim a gente se conecta melhor com ele. Então, aqui eu trouxe em linhas gerais o que é o Canvas e por que preenchê-lo. Eu acredito que para você criar uma presença digital, o primeiro passo é preencher o Canvas. Mesmo que a sua empresa já exista, que ela já rode, que ela tenha 10, 15 anos, ou que ela tenha 3 anos, é legal você olhar, sentar, revisitar e criar o seu Canvas para que você comece a trilhar a sua presença digital. Isso serve tanto para que você que já tem uma presença digital, exemplo, eu já criei meu Instagram, eu já criei meu Facebook, eu já criei o meu site, mas que tal olhar tudo isso, voltar uns passinhos, olhar tudo isso e readaptar? Olhar para. Deixa eu ver se o meu Instagram está falando o que eu quero, né? Com o cliente que eu quero. Deixa eu ver se o meu site também está fazendo a mesma coisa. Então, isso é importante, mesmo que você já tenha uma empresa rodando, olhar e fazer as adaptações necessárias para seguir, tá? Além disso, o que é muito importante? A gente conhecer a nossa concorrência. Quando a gente conhece a nossa concorrência, a gente
começa a falar melhor com o nosso cliente também. Por quê? Quando você conhece a concorrência, você destaca o que da concorrência não é tão positivo e você mostra também o seu ponto positivo. Eu gosto muito de dar exemplos, então vamos lá em mais um. Digamos que você tenha uma loja e que venda a marca A e a marca B de tintas. Digamos que a marca A, ela seca mais rápido e a marca B tem um preço melhor, só que ela não seca tão bem. E aí o seu concorrente está vendendo a marca B e você não tem mais aquela marca B dentro da tua loja. Um cliente chega e você apresenta a marca A, fala das vantagens da marca A, e ele vai falar sobre a marca A, mas eu vi no teu concorrente ali, tem a marca B, ela está mais barata. Então, se você conhece essa concorrência, o que você vai falar? Legal, eu conheço a marca B é boa também, só que a marca A, ela seca mais rápido, ela tem uma grande quantidade de paleta de cores, você consegue secar em 2 horas, ela não dá cheiro. Então, quando você conhece o seu produto, né, ou o seu serviço e o da sua concorrência, você consegue destacar isso. Né? Obviamente de forma ética, mas você pode falar, olha, o nosso aqui ele tem essa e essa vantagem, o da concorrência tem essas aqui, e o cliente, que ele que é sempre que decide, é ele que tem a faca e o queijo na mão, ele escolhe o que é mais adequado para ele, o que é melhor para ele naquele momento. Então, a importância da gente fazer uma matriz e aí a gente pode fazer uma fofa, né, como algumas pessoas já conhecem, que é você determinar quais são as suas fraquezas, quais são as suas forças, quais são as ameaças e quais são as oportunidades que você tem. Quando a gente conhece e faz tudo isso, a gente começa a saber se posicionar melhor e até a nos destacar perante a concorrência. Eu sei que meu concorrente tem um ponto negativo, assim. Então, o que você vai fazer? Destacar o seu ponto positivo, mostrar que o seu ponto positivo, nesse sentido, é melhor do que o teu concorrente. E também você vai olhar o ponto forte do seu concorrente e pensar, ué, como é que eu posso melhorar esse meu ponto fraco aqui? Como é que eu posso ficar mais competitivo nesse ponto forte do meu concorrente se eu estou deixando a desejar aqui na minha empresa? Então, a grande importância da gente determinar isso, olhar com critério, olhar com cuidado para a concorrência, não é de forma negativa, não. É de forma para que a nossa empresa fique mais competitiva, para que a nossa empresa fique mais fortalecida, tanto nos pontos fortes que ela já é boa, mas melhorando os pontos fracos que ela está deixando a desejar para a concorrência. Né? E avançando, né, qual que seria o próximo passo que a gente tem para criar nossa presença digital? É entender quais são as razões que o nosso cliente compra. Por isso que eu coloco lá como primeiro passo a gente criar o nosso Canvas, porque lá a gente vai levantar quais são os benefícios que o meu produto ou o meu serviço traz. O cliente, ele não compra por comprar, ele compra porque ele quer a solução de um problema, ele quer que o nosso produto ou nosso serviço cure alguma dor dele. Então, trazendo o exemplo de novo da academia. Quando eu falo, eu vou fazer uma academia, por que eu vou fazer uma academia? Qual dor que ela me cura? Ela me cura a dor de eu estar mais saudável, ela inclui a dor, ela traz essa solução, né, de eu colocar o exercício físico, ela vai me ajudar a emagrecer, que é o meu objetivo de emagrecer, ela vai me ajudar a deixar meu corpo mais esculpido, mais escultural. Então, quais são as razões? É importante a gente entender principalmente levantar quais as dores, né? Quais são os problemas que a minha empresa resolve? Porque o cliente, ele vem sempre atrás de solução. E aí a gente olha para os nossos produtos, os nossos serviços e pensa, ele realmente está curando a dor de alguém? Ele realmente é a solução de um problema de alguém? Porque se ele não for a solução de uma dor, de um problema, provavelmente essa pessoa não vai querer comprar o nosso produto ou o nosso serviço. Então, é muito claro para a gente levantar isso para entender quais são os grandes motivos de compra do nosso produto. Eu costumo dizer também que os clientes, eles não compram só porque querem. A compra, ela é algo irracional. Ela compra pela emoção,
e ela justifica com a razão. Então, é muito importante a gente se conectar com o nosso público-alvo, conectar com o nosso cliente, para a gente conseguir criar essa emoção, conseguir chegar no nosso cliente e entendê-lo para que ele compre, e aí ele vai justificar, né, com a razão. Por isso que é importante a gente levantar as dores que ele tem, para a gente saber se conectar e ele comprar e depois justificar isso com a razão, justificar pelo lado racional da coisa. E para a gente, depois que a gente sabe por que o nosso cliente compra, a gente tem que começar a entender melhor quem que é a nossa persona. E aí, dentro desses pontos da nossa persona, por que é importante a gente, né? Às vezes a pessoa fala assim para mim, Tati, mas por que eu preciso criar a minha persona? Bom, a gente tem várias vantagens para a gente, né, para entender quem compra da gente, quem é o nosso público-alvo. O primeiro deles é determinar o tipo de conteúdo que você precisa criar, postar para atingir os seus objetivos. Por quê? Igual eu trouxe aquele exemplo da academia. Se eu preciso falar com quem quer emagrecer, eu vou falar de um jeito. Se eu preciso falar com quem quer incluir exercício para ficar mais saudável, eu vou falar de outro. E para a turma do CrossFit, eu vou falar de outro. Aqui é a mesma coisa. Quando eu sei quem é a minha persona, e tá tudo bem eu ter mais de uma persona, né? Existem empresas que têm 2, 3, 4 personas. E aí você vai criar um conteúdo para cada uma dessas personas. Então, o principal objetivo da gente definir a nossa persona, número 1, é determinar o tipo de conteúdo que eu vou conversar com ela para que eu comece a me conectar com ela. O segundo ponto é definir o tom e o estilo de conteúdo. Eu vou fazer um conteúdo mais arrojado, ele vai ser mais sério, ele vai ser mais sóbrio, ele vai ser muito mais leve. Como é que eu vou me conectar com esse meu cliente? Um outro ponto é ajudar a desenhar as suas estratégias de marketing, apresentando o seu público o que deve ser focado. Então, eu vou, por exemplo, criar uma promoção, né? Como é que eu vou criar essa promoção? Eu vou criar uma promoção de venda para o pessoal do CrossFit. Então, eu vou criar um tema, eu vou criar um título, como é que eu vou criar esse conteúdo e como é que eu vou falar com esse público. Então, agora eu vou fazer uma estratégia voltada para quem quer emagrecer. Como é que eu vou falar com esse público? Então, a importância da gente saber também a persona é a gente desenhar quais são as estratégias, quais são as promoções, quais são as campanhas que eu vou fazer, em quais épocas. Então, se eu tenho, por exemplo, às vezes um produto que é sazonal, como é que eu vou colocar isso dentro do meu calendário no ano? Então, tudo isso a persona vai te ajudar. Bom, e aí você vai conseguir desenhar melhor as suas estratégias de marketing, aproveitando quem que é o seu público-alvo. Né? Voltando no exemplo da academia, quando eu vou falar com, por exemplo, com a pessoa que quer emagrecer, como que eu vou falar com o pessoal, com a turma do CrossFit? Quando que eu vou falar com o pessoal que quer incluir para melhorar a saúde? Então, o ideal é a gente olhar até para o calendário do ano e pensar qual promoção que eu vou colocar em janeiro, o que eu vou fazer em fevereiro, olhando até para cada público-alvo que a gente tem, para cada cliente que a gente quer trabalhar. Porque pode ser até que dentro do seu escopo de trabalho você tenha sazonalidade. Então, Tati, eu vendo muito em julho e em agosto. Tá, o que você vai fazer em julho e em agosto para melhorar ainda mais sua venda? Que tipo de estratégia você vai fazer para trazer aquele público que compra mais em julho, que compra mais em agosto? Então, é legal até para a gente se programar que tipo de campanha que a gente vai fazer, que tipo de público que a gente quer atrair. Outro ponto interessante da gente definir a persona é definir os tópicos que a gente deve escrever, ou seja, o que a gente chama aqui de pilares de conteúdo. Normalmente, as empresas colocam sempre um pilar institucional, que vai ser aquele pilar que você vai falar sobre a sua empresa, sobre os pontos fortes dela, horários de atendimento, você vai falar sobre produtos novos, serviços novos que você está colocando no mercado. Além disso, você pode ter, por exemplo, um outro pilar de conteúdo que seja para falar sobre aquele assunto
que você entende que o seu público-alvo gosta. Então, o meu público-alvo gosta de notícias. Então, eu vou falar sobre notícias do meu mercado, notícias sobre o segmento que eu atuo. O meu público-alvo, Tati, gosta também de ver inspirações. Digamos que eu tenha uma loja que eu venda cama, mesa e banho. Então, eu vou trazer sempre inspirações de uma cama bonita, de uma mesa bem posta, de um banheiro bonito, e eu vou trazer também conteúdo para essa pessoa. Então, digamos que eu tenho essa loja, eu vou trazer conteúdo de como organizar a mesa, de como receber pessoas em casa, de dicas de, sei lá, como limpar a casa, limpar o banheiro, enfim, trazer conteúdo que seja relevante para o nosso público-alvo. E vamos dizer que na sexta eu defina que vai ter o pilar da promoção. Então, toda sexta-feira eu vou publicar a promoção. O importante da gente definir esses tópicos é sempre olhar como é que o que o meu cliente quer? O que o meu cliente quer saber sobre a minha empresa? O que o meu cliente quer saber sobre de conteúdo? O que ele quer saber, né, no exemplo da minha loja? O que ele quer saber de cama, de mesa, de banho, de arrumação de casa, né, de aconchego do lar? Na sexta-feira eu vou sempre trazer uma promoção. Então, tá. Qual a promoção que eu vou trazer da minha empresa? Então, o ideal de quando a gente define os nossos tópicos é sempre criar conteúdo baseado nos tópicos que você definiu. Eu defini um tópico institucional, um tópico de conteúdo, um tópico de promoção? Legal. Então, vamos dizer que segunda você cria o institucional, na quarta você vai criar o conteúdo relevante para o cliente e na sexta você vai criar a promoção. Então, é legal olhar, mas sempre pensando o que o meu público-alvo quer, o que meu público-alvo quer saber da minha empresa, o que ele quer consumir sobre nós. Então, fica sempre estipulado os pilares e começa a criar em cima deles. E o último ponto que eu gosto de destacar sobre a persona é entender onde os seus clientes, seus prospects, buscam informações e como eles querem consumir. O que aqui é importante? Exemplo, digamos que o meu público-alvo, você começa a conversar com o seu cliente e você pergunta lá para ele, olha, quais as redes sociais você utiliza? Então, eu vou dar o meu exemplo. Eu, Tati, eu tenho Facebook, eu tenho Instagram, eu tenho LinkedIn e TikTok. Mas eu não acesso elas todos os dias, né? Algumas eu não acesso todos os dias, outras eu acesso todos os dias, mais de uma vez ao dia. Por exemplo, LinkedIn eu acesso uma vez na semana, TikTok em torno de 2, 3, Facebook e Instagram eu acesso todos os dias. Instagram, eu acesso mais de uma vez ao dia. Então, é importante a gente entender como, apesar, não perguntar só para o nosso público-alvo quais redes sociais você tem, mas entender a frequência que eles estão nessa rede. Quantas vezes eles acessam, quantas vezes eles, ao longo do dia, né? Você acessa uma vez ao dia, 2, 3, né? Então, isso é importante para a gente pensar em quais redes sociais a minha empresa deve ter, quais as redes sociais que ela deve atualizar e com qual frequência que ela deve atualizar. Porque se a maior parte dos seus clientes acessam uma vez por semana, legal, eu faço um conteúdo por semana. Naquela rede social que ele acessa 2, 3 vezes na semana, eu tenho que criar mais conteúdo naquela rede social. Então, o legal da gente entender a persona é também entender isso. Quais redes sociais é importante para a minha empresa estar e, além disso, qual frequência de criação de conteúdo para cada uma dessas redes. Então, esses são os pontos importantes da gente definir a persona. Porque muitas vezes alguém chega para mim e fala assim, Tati, quais redes sociais eu tenho que estar na minha empresa? Eu não sei. Quem tem que saber é você, a partir da pesquisa, a partir das perguntas que você faz para o teu público-alvo. A rede social que você deve estar é a rede social que os seus clientes estão. Não adianta, eu estou criando conteúdo no TikTok. Se o seu cliente não estiver lá, você só está perdendo tempo e energia criando um conteúdo para uma rede que ele não está lá. Né? Então, esse é um ponto muito importante e é muitas vezes negligenciado. E aí a gente entra naquela pergunta, né? Tá bom, Tati, você me deu N razões para eu criar minha persona. Bom, agora que a gente sabe da importância de definir quem é a nossa persona, eu vou trazer para vocês como criar a sua persona. Então, aqui a gente vai trazer alguns pontos, algumas perguntas que você pode fazer para criar a sua persona.
Então, primeira delas, quem é o seu potencial cliente? Você pode perguntar, começar a pensar quais são as características físicas deles e psicológicas do responsável de compra. Que tipo de assunto ele tem interesse dentro do seu setor, dentro do seu segmento, né, da categoria de produto ou serviço que você vende? Quais são as atividades mais comuns que ele realiza? São atividades que podem ser tanto pessoal, né, da vida dele, quanto profissional. Qual é o nível de instrução do seu cliente? Ele é pós-graduado, ele fez faculdade ou não, ele está no nível médio. Quais são os desafios e obstáculos que ele tem na vida dele? Pode ser obstáculos e desafios pessoais quanto profissionais. Que tipo de informação ele consome e em quais veículos? Ele gosta, por exemplo, de acessar um canal, né, de TV, ele assina portais e acaba acessando pela internet também, então ele vê as notícias pela internet, ele ouve podcasts com as principais notícias, então como que ele consome informação e com qual frequência, em qual veículo, em quais redes ele acessa? Então, quais são os seus objetivos, as suas dificuldades e quais são os desafios enfrentados pelo seu cliente? Quando a gente tem empresas B2B, que é aquelas empresas que vendem para outras empresas e não para o consumidor final, qual é o tipo de empresa que compra a solução que você vende? Né? Quais são os cargos que compram isso? Exemplo, na minha empresa, que é uma agência de comunicação, eu vendo para outras empresas. E quem normalmente compra de mim? Normalmente é, primeiro, o empreendedor, ele que me contrata. Se não é o empreendedor, é o time de marketing ou o time de comunicação. Então, quando a gente tem uma empresa que vende para outras empresas, quais são, né, os cargos? É o diretor, é o gerente. E quais são as áreas? Às vezes é uma área de operação, às vezes é o setor de compras. Então, é importante a gente mapear também, entender de onde vem o nosso público-alvo. E último ponto, quem influencia suas decisões? E esse é um ponto importantíssimo. Por quê? Trazendo a minha empresa como exemplo, eu vendo às vezes eu vendo para a pessoa que é o gerente de marketing, mas quem é o grande decisor que assina ali o cheque, eu vou falar como a gente falava antigamente, é o dono da empresa, o empreendedor. Então, eu tenho que também saber como que eu vou conversar e me conectar com o dono da empresa, com o empreendedor. Digamos que quem influencia a decisão, se você vende um exemplo, um carro, né? Quem influencia a decisão da compra do carro? Muitas vezes a compra do carro ela é só tida como masculina, né? O homem que gosta de carro, mas a mulher tem papel fundamental na decisão de compra, né? Ela ajuda muito a decidir qual carro comprar. Então, quem influencia na decisão de compra é algo que a gente também tem que mapear, porque a gente precisa saber quais as razões que essa pessoa que influencia na decisão de compra também está olhando, né? Quais são os pontos importantes que o meu produto ou o meu serviço tem que trazer de benefício para essa pessoa também que decide na compra esteja tendenciosa a escolher a minha empresa. Então, esse é um ponto muito importante e muitas vezes negligenciado, né? E a gente avançando um pouquinho, depois que a gente, né, recapitulando, depois que a gente definiu quem é o nosso público-alvo, a gente já sabe onde que a gente vai criar conteúdo, a gente já sabe como se conectar e como conversar com eles, tá na hora de colocar a mão na massa. Se você já tem uma empresa rodando, já tem lá o seu site, os seus perfis sociais, é importante nesse momento revisitar para ver se tudo que você voltou e desenhou está conversando e está adequado para o seu perfil de cliente. Agora você já definiu a sua persona, já sabe onde ela está, já sabe quais canais sociais a sua empresa deve estar presente e com qual frequência você vai criar conteúdo. A partir disso, se você já tem, revisita, olha, vê se faz sentido aquele conteúdo, vê se faz sentido o que você vai começar a criar. Se não faz, é hora de adequar. Então, deixa eu pensar como é que eu vou criar, quais são os pilares e quais redes faz mais sentido. E aí, olhar para tudo isso e começar a colocar a mão na massa,
né? Se você não tem, agora é o melhor momento para começar. Agora que você já definiu tudo isso, comece a criar o seu site, sempre lembrando como é que eu vou me conectar com esse cliente, quais são os produtos e serviços que eu vou vender, como é que eu vou vender, quais são as razões de compra do meu cliente. E trazer tudo isso para a tua rede social. Tanto frequência, conteúdo, conexão. Lembrando sempre, aí a minha sugestão, defina os pilares de conteúdo e vá criando conteúdo em cima deles. E aí a gente avança um pouquinho mais e vamos falar sobre como começar, né? Como criar uma estratégia de inbound marketing. É um nome muito bonito, inbound marketing, mas é só para dizer que é um marketing de conteúdo. E o que é o inbound marketing? Ele é composto por 4 fases. É uma estratégia, desculpa. Ele é composta por 4 fases, que passa pela atração, pela conversão, a venda e o encantamento dos seus clientes. É uma estratégia baseada em criar conteúdo, atrair leads, ou seja, atrair prospects, atrair pessoas, potenciais clientes para sua empresa e vai criando um funil, essas pessoas vão descendo por essas fases, pela fase de atração, conversão, venda e encantamento. Então, você começou lá, atraiu aquele lead, atraiu aquele potencial cliente, você vai trabalhando o conteúdo com ele para que ele avance no funil de vendas, ele vá para a fase de conversão, depois ele vá para a fase de compra e ele saia encantado com o seu produto, com o seu serviço e divulgando a sua empresa. Então, resumindo, recapitulando, o inbound marketing é uma estratégia de conteúdo para você passar a atrair os seus potenciais clientes e fazer com que eles comprem da sua empresa e saiam felizes e satisfeitos com o seu trabalho. Eu vou trazer aqui no próximo slide um pouquinho de como criar a sua estratégia de inbound marketing. Então, na primeira fase, que é a fase que a gente chama de atração do inbound marketing, ela tem como objetivo conquistar clientes, que é atrair pessoas, atrair visitantes, tanto para o seu site quanto para suas redes sociais, com o simples objetivo: pessoal, conheçam a minha empresa, conheçam os meus produtos, conheçam os meus serviços. Nessa fase de visitantes, como é que eu vou atrair pessoas? Então, são exemplos de formas de atração. O site, blog, então criar conteúdo para o blog, o SEO, que é aquela estratégia que a gente faz para atrair pessoas de forma orgânica para o nosso site. As redes sociais são formas de atração, então essa criação de conteúdo, atraindo pessoas para as minhas redes, e os links patrocinados, que são aquelas campanhas no Google também para atrair pessoas para o teu site. Né? Então, essa é a fase que a gente chama a fase 1 do inbound marketing, que é a atração. Depois da atração, os nossos clientes, né, já estão atraídos, nossos potenciais clientes, aí eles vão para a fase que eles vão virar leads, que são as fases que eles começam a ficar interessados na nossa empresa. Nessa fase, a gente chama de etapa 2 do funil, que é a fase de conversão. Aqui é aquela estratégia que muitas empresas usam. Coloque o seu nome, o seu e-mail, o seu telefone e baixe um e-book, assista uma aula grátis, veja esse infográfico. Qual que é o objetivo dessa fase? É captar contatos. Nessa fase, a pessoa já passa o e-mail dela, ela passa o telefone, porque ela já está mais inclinada a comprar da sua empresa, no sentido de ela já conhece a sua empresa, já gostou um pouquinho, então ela já começa a ter um contato mais próximo da sua empresa. Quais são aqui as formas que a gente tem de trabalhar os leads? Landing page, e-mail marketing, automação de e-mail marketing. Então, às vezes, você recebe uma sequência de e-mails daquela empresa. Essa a gente chama de fase de conversão. Essa pessoa foi lá, já deixou o contato, né? Já deixou o e-mail, você já começou a mandar WhatsApp para ela, você já começou a enviar e-mails falando sobre os produtos que você vende, sobre o serviço. Essa é a fase que a gente está conversando com o nosso cliente. E aí
a gente vai passando para outra fase, que é a fase de relacionamento. Então, a gente começa a conversar, a trazer esses promoções, a falar sobre o que a gente vende. Essa fase é a fase de relacionamento, que é a etapa 3 do funil. Nela, você já começa a mostrar os seus produtos, mostra o que você vende, para que você vende, quais são. Aí, lembrando, né, tudo que você levantou lá atrás, né? Então, por que o seu cliente compra aquele produto? Aqui está na hora de você mostrar por que o seu produto é interessante, quais são as dores que o seu produto resolve ou o seu serviço. E aqui você pode trazer demonstrações, você pode trazer nesse momento, às vezes aquele trial que a gente fala, né? Então, deixa a pessoa usar um mês grátis, né? Ou tem aquela técnica que a gente usa do freemium, que é aquele produto que se você pega a versão básica, você não paga nada. Se você quer um pouquinho mais de serviço, um produto um pouquinho mais completo, aí você vai para a versão paga. Então, essas são as formas de se relacionar com o seu cliente. E nessa etapa, o teu cliente já entende ele começa a considerar a sua empresa como um potencial fornecedor dele, ele começa a considerar comprar da sua empresa, né? Então, essa é a fase de relacionamento. E a próxima fase do inbound marketing é quando ele já vira um cliente. Então, ele começa a considerar comprar, ele comprou o seu produto ou serviço, ele vira o seu cliente. E aí, quais são os pontos que eu tenho que me atentar nessa fase do funil? Como prestar, né, ou como o meu produto seja um bom produto, ou como o meu serviço seja um serviço prestado de forma excelente. Nessa fase aqui, a gente tem que trazer um encantamento para o nosso cliente, para que ele fique extremamente satisfeito com a compra que ele fez, seja do produto ou serviço. Nessa fase aqui, é importante ele estar também satisfeito para ele também divulgar a nossa empresa. Nessa fase, como é que eu faço esse encantamento? Com e-mails, com conteúdos relevantes, me conectando com ele, resolvendo potenciais problemas. Então, estar próximo do nosso cliente nessa fase é uma fase que vai ajudar nesse encantamento, né? Falando nisso, a gente termina essa parte de inbound marketing. E o mais importante, né, do inbound marketing, das estratégias de redes sociais, é a gente monitorar os nossos resultados, né? E uma coisa muito interessante do marketing digital é exatamente essa, porque no marketing digital você possibilita a mensuração dos resultados, diferentemente de outras mídias. Então, por exemplo, eu fiz uma ação numa revista, num jornal, eu fiz uma propaganda na TV. Eu não consigo entender quantas pessoas viram, né? Eu tenho uma estimativa baseada na tiragem da revista, na tiragem do jornal, ou por exemplo, em um Ibope, que vai falar quantas pessoas assistem aquele programa de TV. Mas no marketing digital a gente consegue mensurar. Então, quantas pessoas receberam o meu e-mail marketing, quantas abriram, quantas clicaram, se eu fiz uma campanha, quantas pessoas acessaram o meu site, né? Ou acessaram a minha campanha. Então, eu tenho números. E isso que é o legal do marketing digital. Então, fiz lá toda a minha estratégia, coloquei o meu conteúdo. Deixa eu dar uma olhadinha se o meu conteúdo está agradando, deixa eu ver se as pessoas estão curtindo, compartilhando, se elas salvam o meu conteúdo. E isso vai te também trazer um termômetro de: será que o conteúdo que eu estou fazendo é bacana? Será que o conteúdo está trazendo resultado para a minha empresa? Ele está gerando leads? Ele está atraindo visitantes? E o melhor, ele está convertendo. Isso é muito importante. A gente mensurar tudo isso e ver se na ponta eu estou conseguindo vender mais. Porque, afinal, todas as nossas estratégias de marketing, elas são voltadas para aquela ponta ali, eu vender, eu conseguir gerar conversão e vender o meu produto e serviço. Por quê? Porque é a venda que vai fazer a nossa empresa girar. É ela que é o motor da nossa empresa. Porque sem venda, a gente tem que fechar, né? A gente não tem empresa. Então,
olha para os resultados, analisando como é que está a conversão, se eu estou vendendo, se eu não estou vendendo. Essa é a grande sacada do marketing digital. E se também não estiver vendendo, volta, revisita, vê o que está os potenciais erros para a gente consertar e começar a avançar. E a gente vai chegando na nossa fase final aqui da nossa palestra. E aí eu quero recapitular as coisas que eu passei aqui para você. Primeira delas, monte o seu Canvas, estude os seus concorrentes, defina quem é seu público-alvo, defina como e quais canais você vai se relacionar com os seus clientes. Crie a sua persona. Crie os seus sites e perfis sociais. Se você já tem, revisita e vê se eles estão adequados à sua estratégia. Elabore a estratégia de conteúdo e monitore os seus resultados. Esses são os pontos que eu queria falar com você, para você criar a sua presença no marketing digital. E aqui seguem os meus contatos, né? Espero que eu tenha trazido um excelente conteúdo para você e que você coloque em prática o que eu passei aqui. Um grande beijo e espero que o fórum seja uma experiência incrível para você. Um grande beijo.